Oi pessoal, hoje nós vamos tratar dentro da eletrodinâmica, dentro de geradores elétricos, de uma característica importante que é analisar o que acontece, quais são as características que o gerador elétrico tem quando ele está em potência máxima. Entenda-se potência máxima, potência útil máxima, né? Então vamos tentar diferenciar isso, lembrar disso. O gerador, de uma maneira geral, acontece que ele produz internamente, através da força eletromotriz do E, uma potência total. Parte dessa potência fica retida para trabalho, né, do próprio gerador, que é a chamada potência dissipada. Ela é dissipada dentro da resistência interna dele. Entenda-se a resistência interna do gerador, uma resistência muitas vezes utópica, ela não existe na realidade, mas ela representa a resistência elétrica dos circuitos que compõem o gerador. Um exemplo, quando você tem um estabilizador de tensão, que a gente usa nos computadores, o circuito interno dele, a placa com os componentes, tem uma resistência interna de tudo isso. Então, muitas vezes a gente representa através de um resistor toda essa resistência interna. Então, uma pilha, uma bateria, né, que a gente usa em celular, um carregador, não é diferente disso. Então, os circuitos são representados pela sua resistência interna. Então, essa potência dissipada, ela não é colocada na saída, né? Quando uma pilha fornece uma determinada DDP na saída, na realidade, internamente foi produzido mais do que está na saída da pilha, né? E essa DDP, retratada através de potência, na saída é chamada, então, potência útil, que é a utilizada, que é a usada para realizar trabalho elétrico, no caso. Então, a ideia principal é essa, a relação de potências eu tenho uma potência total que se desmembra em potência dissipada e potência útil. Bom, a equação delas, então, é escrita em função da útil, que é o que me interessa, é a potência útil. Então, vai ser potência total menos essa parte que é usada pelo gerador para trabalho próprio, né? Que é a chamada potência dissipada. Abrindo essa expressão em grandezas de potência, a potência total é função da força eletromotriz. Então, E vezes I, produto E vezes I, é um fator de potência. A potência dissipada é a dissipada internamente, representada aqui pelo R minúsculo, Rzinho. Então, usando uma das expressões de potência, RI ao quadrado. Tá? Isso retrata, então, a potência útil, que na realidade é dada, né? A potência útil é externa, né? Usada externamente para trabalho. Então, é o produto do U, que é a DDP na saída, né? Que é parte do E, vezes a corrente I. Então, o I. Mas o que me interessa é exatamente um olhar mais atento sobre essa equação, né? Aqui eu coloquei, só para lembrar, o que a gente chama de curva característica do meu gerador. A curva característica representa o circuito do gerador como um todo, onde aqui nesse ponto é a força eletromotriz e aqui nesse ponto é o que a gente chama de corrente de curto-circuito, ou simplesmente ICC. Mas olhando para essa equação, um olhar mais atento e até mesmo um olhar matemático, tu percebe que essa equação é uma equação do segundo grau, onde não tem o termo C. Se nós representarmos por coisas da matemática, a minha potência útil é o meu Y, isso é o segundo termo, Bx menos AX ao quadrado. Repara que não tem o termo C da equação do segundo grau, né? E outra coisa, o sinal negativo no A, né? Então, isso significa que é uma parábola, a equação do segundo grau, e a concavidade voltada para baixo. O que eu vou fazer aqui é resolver a equação do segundo grau, a equação das potências. Vou igualar a zero para nós acharmos as raízes e aí montarmos o gráfico de potências. Então, fazendo isso, eu peguei a equação, igualei a zero, coloquei o I em evidência. Então, eu tenho duas raízes na realidade. A primeira, I igual a zero, zero é isso aqui. E a segunda, E menos RI igual a zero. E aí, colocando isso numa forma de corrente, I igual a E sobre R. Mas, na realidade, E sobre R é o que nós chamamos de corrente de curto-circuito. Inclusive, está aqui, né? Na curva característica. Então, a corrente de curto-circuito ela é dada por E, força eletromotriz, dividido pela resistência interna. Então, já temos as duas raízes, já sabemos que é uma parábola com cavidade voltada para baixo, sinal negativo, e aqui, então, está o desenho da curva característica de potência. Uma parábola, onde a primeira raiz é o zero, a segunda raiz é o ICC, e por simetria,
E é esse momento que a aula está acomodando, diz o seguinte, que por simetria, a corrente de curto-circuito, a metade dela está associada com o ponto de máximo da função, que é exatamente a potência útil máxima do gerador. Então, reparem bem, nesse momento, quando o gerador está em potência máxima, a corrente elétrica que está passando nesse circuito, ela é metade da corrente de curto-circuito. Então, nós vamos partir daí para chegarmos, então, nas características do gerador somente em potência máxima. Essas características não valem para uma outra situação qualquer. Então, retornando aqui, primeira característica, então, de acordo com o gráfico, é que a corrente que passa no circuito nesse momento é a metade da corrente de curto-circuito. Entretanto, a corrente de curto-circuito é dada por E sobre R. Então, nós podemos escrever, em função das grandezas do gerador, né, que é a sua força eletromotriz e a sua resistência interna, que a corrente que passa nesse momento é E sobre 2R. Pegando a equação do gerador, que ela vem exatamente do gráfico, né, da função, essa função foi montada a partir dessa equação, U igual a E menos RI. Né? Então, pegando o que a gente chama de equação do gerador, o que eu fiz? Eu quero saber agora quanto eu tenho na saída do meu circuito no momento em que a potência do gerador útil é máxima. Qual é a DDP, qual é a relação entre a DDP na saída e a DDP gerada internamente, que é a máxima? Então, fazendo isso, o que eu fiz? Eu substituí, no lugar da corrente que passa nesse momento, eu botei E sobre 2R, você cancelando aqui o Rzinho, ficou E menos E sobre 2, que vai dar exatamente E sobre 2. Tá? Então, a gente percebe que no momento em que a potência útil é máxima na saída, eu tenho na saída metade da força eletromotriz. Se você analisar isso em termos de rendimento, você percebe que quando o gerador está em potência máxima, tudo que ele produziu, eu só consigo colocar na saída a metade. Isso é gasto. Então, muitas vezes, dependendo da aplicação que você vai dar a um circuito elétrico, por exemplo, um amplificador, é comum nós temos em casa uma aparelhagem de som. Muitas vezes você quer abrir o volume todo. Quer dizer, você está fazendo com que aquele circuito trabalhe em potência máxima. Mas você tem que ter um entendimento que no momento que tu abre o volume todo, né, em que o circuito está dando o máximo de potência na saída, o que está acontecendo? Tudo que tu está produzindo, só metade está sendo colocada fora. Tá legal? A outra metade não está sendo usada. Então, tu está tendo um gasto energético grande, mas tudo bem, está colocando na saída o máximo que você pode, mas está gastando muito. Mas vale, muitas vezes, você trabalhar num limiar menor e ter um rendimento maior, da casa de 80% a 83%. Então, como qualquer rendimento, você calcula a potência útil sobre total, a potência útil é o I, a potência total é EI, simplificando o I, então eu consigo descobrir o rendimento do meu gerador como U sobre E, que eu tenho na saída, dividido por tudo que eu produzi. E aí, aplicando exatamente, já que eu descobri, né, que na saída eu tenho metade da força eletromotriz, dividindo um pelo outro, então o meu rendimento 50% apenas. E aí vamos chegar então, finalmente, na expressão da potência máxima, né? Como é que eu calculo a potência máxima com essas grandezas? Reparem que todas essas características de potência máxima, elas estão sendo escritas em função do meu gerador. Repara que o meu gerador, ele é escrito como sendo força eletromotriz e resistência interna. Reparem que tudo que eu estou tentando escrever está em função dessas grandezas. A corrente nesse momento é A sobre 2R. A DDP na saída nesse momento é A sobre 2. O rendimento, né, é sobre 2 sobre E. E a potência máxima não vai ficar diferente disso. Quer dizer, a potência máxima, sempre lembrando, é a útil máxima. Então, é saída do meu circuito elétrico. Né? A potência na saída, dentre outras expressões, pode ser calculada como U vezes I, que é a corrente elétrica que vai passar. Então, fazendo isso, potência útil máxima U vezes I. O U eu já sei que é E sobre 2, e o I eu já sei que nesse momento é E sobre 2R. Então, substituindo, multipliquei E com E2 com 2, eu posso escrever a potência máxima como sendo E ao quadrado sobre 4R. Portanto, essas características, corrente, DDP, rendimento e potência só valem quando o gerador estiver em potência máxima. Pessoal, vou dar duas dicas para vocês com relação a geradores em potência máxima. Tomando como base as características expostas anteriormente, o que eu fiz? Pegando o circuito normal do gerador e a resistência externa,
eu apliquei a lei de Ohm aqui. Então, aplicando a lei de Ohm, U igual a R vezes I. Eu sei que quando a potência máxima na saída eu tenho metade da força eletromotriz e a corrente que passa é a metade do ICC. Simplificando E com E, 2 com 2, eis que aparece essa relação entre a resistência da saída e a resistência interna. No momento que o gerador está em máxima potência, a resistência externa é igual à resistência interna. Isso é uma característica muito importante. A segunda dica é com relação ao cálculo da potência máxima. Você pode calcular a potência máxima pela expressão, E ao quadrado sobre 4Rzinho, e olhando para a curva característica de potência, mas se você tiver só disponível a curva característica do gerador, você também consegue definir, através dessa curva, a potência máxima. De que maneira? Você já sabe que em potência máxima, a DDP na saída é metade da força eletromotriz e que a corrente na saída é a metade da corrente de curto-circuito. Repara que você tomando esses dois pontos, eles estão associados e determinam aqui uma pequena área de um retângulo. Então, base, que é ICC sobre 2, e altura, que é A sobre 2, vai me dar exatamente o valor da área, vai me dar exatamente o valor da potência máxima. Então, se você tiver a curva característica do gerador e você não lembrar da expressão e você não tiver a curva de potência, baseado na própria curva característica, você consegue determinar a potência máxima do gerador.